legal, né? Quando a gente... Eu queria dizer que é motivo de muita alegria, que a pessoa falando isso com uma voz triste. Quem estava aqui acho que foi domingo passado que eu levantei um clamor por uma pequena, a Lara. Foi domingo retrasado? Obrigado, meu amor. Deixa eu ler aqui algo para vocês. Bom dia, irmãos. A Lara não precisa mais das nossas orações. Ela não precisa mais dos tubos e dos fios que aprendi em máquinas. Nunca mais terá dor nem tristeza. Ela nunca mais precisará de sua cadeira de rodas. A Lara, agora, pode o que nunca pôde: correr e saltar por um imenso jardim onde existe uma árvore que é para a cura de todos os povos. Deus recolheu a Lara e nós agradecemos por todas as orações e súplicas. Sou grato a Deus por ter sido intensamente amado por ela e ter sido seu herói. Minha esperança está naquele que é a ressurreição e a vida. Por causa dele podemos declarar: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, teu aguilhão? Em Cristo, o finado deixou de finar, deixou de ter um ponto, ou melhor, em Cristo o finado deixou de finar, deixou de ter fim. E o ponto final de tristeza, por causa dele, se tornou vírgula de esperança. Vamos orar pela família da Lara, para que Papai do Céu envie seu consolo. Nós esperamos muitas vezes a cura. E ela veio. Deus curou a Lara para sempre. Ela está num ambiente em que não há mais choro nem tristeza. É ruim para nós, mas a nossa esperança está nele. E muito obrigado pela oração de vocês. Senhor, muito obrigado, Pai, pela tua graça, pelo teu amor. Os filósofos, Senhor, ficavam dizendo e pedindo e perguntando, querendo descobrir o sentido da vida e da morte. E eles não conseguiram dar resposta para isso. As religiões quiseram responder, eles também não conseguiram. Mas o Verbo se fez carne, habitou entre nós, e nele todas essas perguntas foram respondidas. Porque a morte em Cristo morreu para que tenhamos a vida eterna. Que o Senhor console os nossos corações e console a família da Lara, Pai. E um dia nós nos encontraremos e pularemos juntos e glorificaremos ao Senhor e veremos ao Senhor como Ele nos vê. Obrigado, Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém? Eu só vou pedir um favor aqui para quem está aqui. Meninas, 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 meninas. Meninas. Não vou ainda não. Meninas. Viu? Eu vou precisar do silêncio um pouquinho de vocês, porque o tio tem dificuldade com ruído. Tá bom? Tá bom? Bom, eu pedi para as meninas, eu não preciso pedir para vocês também, né? Não, não preciso. Bom, irmãos, abra sua Bíblia no Evangelho de João.
Evangelho de João, capítulo 11, verso 35. Vamos ficar de pé para a leitura do texto? João 11, 35. Diz assim: Jesus chorou. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra. Obrigado pelo teu amor. Eu peço ao Senhor que o Senhor tenha misericórdia de mim, Pai, e me use como instrumento para abençoar o teu povo, Pai. Sei que em mim não há nenhuma virtude que não venha do Senhor, que as minhas emoções, que o meu intelecto, que os meus pressupostos não atrapalhem, Pai, o fluir do teu Espírito nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Essa semana, especialmente essa semana, foi uma semana de muito choro para mim. A Larinha, ela representou, continua representando uma parte que me tocou de maneira muito intensa, com seus 7 anos de vida, cadeirante, mas cheia de vontade de viver. E eu pensei um pouco sobre tudo isso que ocorre. Eu pensei um pouco sobre a tristeza, sobre a alegria, sobre os ambientes dos quais a gente se encontra, como a nossa vida ela é marcada por diversas fases dentro daquilo que a gente chama de emoção, que a gente não vai estar feliz sempre, que a gente não vai estar triste sempre, e que a gente também nem sempre estará alegre sempre. Eu tinha um professor que, na faculdade de História, quando eu fiz, há um tempo atrás, ele perguntava para a gente assim: tudo bem? Aí eu respondia: tudo. Aí ele falava: aproveita porque passa. Aproveita porque passa. Para que uma sentença seja verdadeira, ela precisa ser verdadeira para os dois lados. Se eu preciso aproveitar quando está tudo bem, porque passa, eu não preciso me desesperar quando está tudo mal, porque também passa. Então a gente precisa viver de modo que quando estiver tudo bem, o tempo seja propício, o tempo seja auspicioso, o tempo seja favorável, o tempo seja próspero. Auspicioso foi... Eu guardei essa palavra no bolso. Vou falar, numa pregação eu uso isso. Quase falei em línguas. Eita glória! Quando o tempo está propício, aproveite, porque uma hora passa. Mas quando estiver dando tudo errado, não se desespere, porque também passa. E a nossa vida é um equilíbrio entre momentos que são propícios e momentos que não são propícios. E isso vai estabelecendo em nós e forjando em nós um caráter sólido, um caráter em Deus. Porque quando está tudo bem, Deus é Deus, irmãos. E quando está tudo mal, Ele continua sendo Deus. Quando diz o livro de Isaías: vi o Senhor assentado no alto sublime trono, e haviam 3 serafins, com 6 asas.
E eles voavam, com 2 asas cobriam os pés, com 2 asas cobriam o rosto, e diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. E todo aquele lugar foi cheio da sua glória, porque a orla do manto descia. O Senhor, Ele não se retirou do seu alto sublime trono. Ele continua lá, as coisas dando certo ou aparentemente as coisas dando errado. Isso é só um processo. E eu queria me ater agora propriamente no texto onde diz que Jesus chorou. O choro é uma reação fisiológica daquilo que é emocional, ou também fisiológico. Para que serve o choro? Nunca pararam para se perguntar, para que serve o choro? O choro é um elemento de conexão. A girafa, quando ela tem um filho, que coisa linda que é, o bebê girafa, ele cai de 2 metros de altura. Plum! Se ele demora um pouco para se mexer, a mamãe girafa vai com toda a sutileza e começa a pisoteá-lo. Ela não diz, tá? Mas como se fosse assim: acorda, tem predador. Se você ficar deitado aí, você vai de ralo. Mas ela não diz isso. Mas o contexto é esse. O bebê humano é o bebê mais frágil que existe. É o bebê mais dependente que existe. E a ciência vai dizer que uma forma evolutiva desse bebê, ele permanecer vivo, ele chamar a atenção. Então o choro do bebê é uma maneira dele chamar todas as atenções. E isso está dentro de nós como DNA. Tanto é que se um bebê disparar a chorar, ele roubará a atenção de todos aqui e eu vou ficar chateado, porque vocês não prestarão mais atenção em mim. Alguém consegue se manter indiferente ao choro de um bebê? Não dá agonia? Porque Papai do Céu, a ciência vai falar que é uma questão evolutiva, colocou o choro para que esse choro chamasse a atenção. Alguém consegue se manter indiferente a uma gargalhada de bebê? Não. Chama a nossa atenção. Você pode estar tendo um dia ruim. Quando eu estou tendo um dia ruim, eu vou no YouTube e coloco risadas de bebê. Daqui a pouquinho estou rindo. O dia melhora? Não, mas eu melhoro. Então a atenção é uma das funções do choro. Quando alguém chora perto da gente, a gente se incomoda. Muitas vezes a gente não sabe nem como agir. A gente se incomoda. O choro do outro ativa em nós algo que não é muito agradável muitas vezes. Tanto é que quando alguém está chorando, a gente não sabe o que fazer, a gente bate nas costas e diz bem assim: vai passar, vai passar, vai passar. Porque a gente não aprendeu a lidar com isso. Existe um lamento santo, mas também existe um riso profano. Jesus, ele foi tão perfeito e tão lindo, que ele nos ensinou pelo que nós deveríamos chorar. Jesus foi tão extraordinário que nos ensina como deveríamos usar as nossas emoções. O choro, por outro lado, ele também tem uma função que é a autorregulação emocional. Quando a gente está muito triste, muito triste, muito triste, a gente começa a prantear, aquele choro vem e a gente meio que derrete. Saúde.
a gente meio que derrete, e depois que a gente chora, estou aliviado. Então o choro, via de regra, ele está ligado a algo que é importante. Não apenas importante, muito importante. E aqui nós temos Jesus diante da morte de um amigo. Jesus olhando o sofrimento de pessoas que ele amava. Eu penso que sim, Jesus chorou pela morte do seu amigo, mas eu acho que vai para além disso. Eu acho que Jesus também chorou quando ele vê Maria, Marta, seus amigos completamente turbados de espírito, chorando em sofrimento. E a Bíblia diz que quando Jesus vê essas irmãs chorando, que ele também chora. Queridos irmãos, nós perdemos a capacidade de chorar pelos nossos amigos. Esse mundo é um mundo tão egoísta que tem nos ensinado que se tudo estiver bem conosco, está tudo bem. Perdemos a capacidade da solidariedade. Eu gosto mais, e aí é uma preferência minha, eu prefiro o conceito de solidariedade do que de empatia. Eu prefiro. Porque eu não consigo ser empático com uma mulher. Porque eu não sou mulher. Como é que eu me coloco no lugar de uma mulher? Empatia, via de regra, é isso. É você se colocar no lugar do outro. Eu não consigo entender uma mulher grávida. Eu não consigo entender o sofrimento de uma pessoa que sofre racismo. Eu não consigo entender o preconceito que uma pessoa homossexual sofre. Então, ao invés de usar empatia, eu uso solidariedade. E a gente precisa ser solidário a isso. Ser solidário à dor que nos cerca. Não é para você viver chorando, mas o sofrimento do outro precisa te tocar. O sofrimento do outro, ele precisa te atravessar. Porque senão nós vamos nos tornando seres egoístas. Quando nós somos amorosos, nós ficamos muito parecidos com Deus. Mas quando a gente se torna egoísta, a gente fica a cara do diabo. Porque se Deus é amor, e o contrário de amor não é ódio, o contrário de amor é egoísmo. Quando eu me torno um ser egoísta, eu me torno instrumento do diabo, de Satanás. E cada vez mais nós estamos perdendo isso. Cada vez mais escolhemos por quem queremos e quem não queremos sofrer. Elegemos aqueles que são dignos do nosso sofrimento. Elegemos aqueles que são dignos do nosso pranto, das nossas orações. Isso está errado. E isso vai numa evolução tão cruel, que daqui a pouco nós não somos capazes de sofrer por absolutamente ninguém que não seja da nossa família de origem. Em última análise, só seremos capazes de sofrer por nós mesmos. Deixamos de sofrer e de chorar pelas pessoas para sofrer e chorarmos pelas coisas. Pelo carro que quebra, pelo carro que é roubado, pelo carro que bate o motor, pela casa que se perde, por isso, por aquilo outro, por coisas. E perdemos a capacidade de chorarmos pelas pessoas.
Achamos que o mundo é um mundo em que a gente vai ganhar, acumular, porque quando eu tiver mais do que eu preciso, ou muito mais do que eu preciso, eu serei feliz. E quando essa pessoa ela tem tudo o que gostaria, ela percebe que a felicidade não resulta naquilo que ela possui. Porque se aquilo que você possui pela felicidade, você é possuído pelo que você pensa possuir. Não é o carro que te pertence, mas é você que pertence ao carro e você vive em função desse carro. Não é a casa que você pertence, é a casa que é o teu dono e que você vive em função dessa casa. Não é a casa de veraneio ou de campo, não é a conta bancária que pertence a você, não é o dinheiro que você tem que pertence a você. Mas quando a gente deposita a nossa felicidade nessas coisas, o que a gente possui passa a nos possuir. E a gente começa a funcionar em função dessas coisas. Essas coisas passam a ser nosso Deus. Não precisa levantar a mão para evitar uma série de constrangimentos, tá? É uma pergunta retórica. Eu imagino que muita gente aqui já tenha perdido o sono quando dá aquela olhada no aplicativo do banco e percebe que ele está zerado. Ou pior, quando abre o aplicativo do banco você percebe que você está no cheque especial. Porém, tem muita gente que à noite antes de dormir dá aquela olhada no banco e vê a conta repleta de dinheiro, respira fundo e tem uma noite maravilhosa. Isso significa que o teu Deus é o dinheiro. Isso significa que o teu Deus é o dinheiro. Que tipo de evangelho a gente tem vivido, irmãos? Infelizmente, a igreja no Brasil, ou melhor, não a igreja, mas o evangelicalismo no Brasil, transformaram os nossos púlpitos em picadeiros, em locais de espetáculos. E eu digo isso, Senhor, com todo o tremor do meu coração. Mas Deus não tem a necessidade de revelar o seu poder e a sua glória revelando o número de CPF de alguém. O poder de Deus é manifesto de outra forma. A glória de Deus é manifesta de outra forma. Chegamos ao absurdo de colocarmos crianças pregando no púlpito para nos ensinar. Uma coisa é um ambiente de rede alerta, um culto específico, aí um pré-adolescente vem, traz uma palavra. Irmãos, isso é loucura. Homens, adultos, colocando crianças no púlpito para pregar. Crianças vestidas como adultos no púlpito para pregar. Tem o que contra, pastor? Eu tudo, porque a Bíblia também é contra. Crianças falando como adulto. E onde é que tem base bíblica para isso? 1 Coríntios 13, quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, agia como menino. Então menino é para falar como menino, não para falar como gente grande. E quando eu cresci, eu deixei as coisas de menino para trás. Haverá um momento em que essa criança ela irá crescer em Deus e ela poderá pregar e ensinar as outras pessoas. Estamos arrebentando essas crianças, porque estar aqui em cima é um peso. Estar pregando com o microfone na mão é um peso, porque
Porque qualquer coisa que eu fale aqui, podem recortar, lançar na internet e vem um linchamento virtual. Será que essas crianças, elas estão preparadas para isso, irmãos? E isso não é de hoje. O movimento evangelicalista no Brasil sempre colocou criança. Ah, pastor, mas está escrito que dos lábios dos pequeninos retirará o perfeito louvor. Amém. É louvor, não é ensino. É por isso que a gente deveria estar chorando. E aí começa a zombaria na internet. Um monte de site ridicularizando o Espírito Santo. Seja anátema. E a gente compartilha uns com os outros. Zombaria do dom de línguas, zombaria da manifestação. Mas pastor, aquilo lá não é dom de línguas. Ok. Eu também acho que não. Mas o que é que irá edificar alguém eu ficar passando isso para frente? O nosso lamento deixou de ser santo e o nosso riso tem se tornado profano. Estamos nos alegrando e rindo daquilo que o diabo acha graça. E estamos nos entristecendo com aquilo que não entristece o Espírito Santo. Estamos nos alegrando com aquilo que entristece o Espírito Santo. E estamos nos alegrando com aquilo que não alegra o Espírito Santo. Ai, irmãos. Oh, Deus. Estão tratando a noiva como uma prostituta. O noivo está voltando. E ele vai ter com cada um desses que tem feito isso com a noiva. Com cada um desses. Quando ele morre na cruz, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas João, que foi amigo íntimo dele, quando teve a visão de quem ele de fato é, ele cai no chão como morto, porque seus olhos são como chama de fogo, seus cabelos brancos como a neve, seus pés como de latão reluzente, e da sua boca sai uma espada afiada de 2 fios, e na sua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Não brinquem com a noiva. Não sirva de eco para esse escárnio. Criança é para estar sentada aprendendo e não ensinando adultos. Isso, para mim, é um dos maiores exemplos de... Deixa eu procurar uma palavra aqui para não ofender mais do que eu já estou ofendendo. De desconexão com Deus. Pastor, Deus pode usar uma criança? É claro que pode. Eu não estou dizendo que não pode. Mas isso é regra, não é exceção. E se Deus está levantando criança para falar, está ruim para a gente. É igual quem é contra o pastoreado feminino. Eu sou contra. Se Deus está levantando mulher para pastorear, é porque está ruim para os pastores homens. Se Deus está levantando uma criança para ensinar a gente, está muito ruim para a gente. A gente precisa pedir, Espírito Santo, me dá um coração como o coração de Jesus, para que eu chore por aquilo que ele chora, para que eu me alegre com aquilo que ele se alegra. Mas o nosso coração ele se tornou o contrário do coração de Jesus. O nosso coração não é um coração de Cristo, é um coração anticristo.
E a gente precisa pedir essa conversão de coração. Jesus, diante do túmulo do amigo, ele diz assim: tire a pedra. E a resposta foi: Senhor, já faz 4 dias, cheira mal. Se nós formos ver um pouquinho aqui de cultura judaica, esses 4 dias representam muita coisa, tá? Muita coisa. Segundo a cultura judaica, não cultura, tá? A gente vai encontrar isso na Cabalá, a gente vai encontrar isso em alguns escritos rabínicos, mas, de certa forma, era o que era ensinado e que o povo percebia, mas que não é bíblico, mas como cultura. Para o judeu, quando alguém morria, a sua alma ia se desprendendo do corpo aos poucos. Para acelerar esse desprendimento, essa pessoa ela tinha de ser enterrada o mais rápido possível. É por isso que você vai ver que quando um judeu morre, é rápido. Sem pompa. O corpo, a alma está ali junto do corpo. Foi o que aconteceu com o senhor Abravanel. Morreu, enterraram rápido. Para o judeu, a alma permanece presa ao corpo, se desprendendo até o 3º dia. Até o 3º dia. Quando Jesus ele vai ressuscitar a filha dos chefes dos sacerdotes, e lá tem as carpideiras, e ele diz assim: a menina só dorme. E eles começam a rir, esse é o riso profano. Ele ressuscita a menina dizendo Talita cumi, e a menina volta. Isso já foi extraordinário. Mas, de certa forma, na temperatura, naquilo que eles consideravam verdade, era mais viável, porque tinha menos de 3 dias. A alma estava ali ainda, era recente. Quando uma das irmãs, eu acho que foi Marta, disse: Senhor, já fazem 4 dias. Acabou, Senhor. Tem mais o que fazer não. Já está apodrecido. Já cheira mal. E ali Jesus ele se apresenta de uma forma que elas ainda não conheciam. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim nunca morrerá. E aquele que crê em mim viverá. E aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crê tu nisso? Sim, Senhor, eu creio. Então, se você crê, você verá a glória de Deus. Jesus ele não tem compromisso com a nossa agenda. Jesus ele não tem compromisso com a cultura local. Jesus ele não tem compromisso com o nosso planejamento. Se ele quiser fazer, ele vai fazer. E ali ele diz: Lázaro, venha para fora. E o morto que estava morto, que seria impossível pelo fato da alma já ter se desprendido completamente do corpo, na verdade, eu não sei como isso aconteceu, mas creio pela fé, aquele corpo estava em estado de putrefação, ou seja, os vermes estavam se alimentando daquele cadáver. Mas para Jesus não tem cadáver certo. Se ele diz, vem, a gente vai. Talvez você viva momentos aí na tua vida que já esteja completamente morto. Talvez você viva aspectos da tua vida que estejam até cheirando mal, tanto que você não quer se relacionar com isso porque acha que isso não tem jeito. Mas se Jesus de Nazaré disser, vem para fora, o que estava morto, apodrecido, volta a viver. E aquilo que havia sido consumido pelos vermes
passa por uma transformação e a pele fica mais nova do que de um bebê. Apenas uma palavra. Na verdade, mais do que uma, né? Lázaro, vem para fora. Senhor, já fazem 4 dias que ele morreu. Então vou resolver com 4 palavras, se fazem 4 dias. Lázaro, vem para fora. Só que para isso acontecer, irmãos, a gente precisa de um coração segundo o coração de Jesus. A gente precisa do coração do Mestre. Nós estamos sofrendo de uma crise de identidade violentíssima no movimento evangélico no Brasil. Muita gente manipulando o povo para tomar dinheiro do povo. Um dia o noivo vai voltar. Pessoas transformando e distorcendo a palavra para manipular o povo. Um dia o noivo vai voltar. Pessoas sem nenhum compromisso com a verdade, querem apenas se beneficiar. Um dia o noivo vai voltar. Pessoas profetizando em nome de Deus, quando Deus nada disse. O noivo um dia vai voltar. Pessoas dizendo, assim diz o Senhor, quando ele não disse absolutamente nada. Essa é uma voz do coração e de manipulação. Um dia o noivo irá voltar. Seguir Jesus é uma questão grave, de grandes implicações. Seguir Jesus significa que a minha vida, aos meus olhos, não tem mais grande valor, se não for para servi-lo. Esse evangelho de coach, em que é para você se sentir bem, que vai inflando o seu ego, você precisa aceitar Jesus. Não! Na Bíblia não existe, de Gênesis a Apocalipse, aceitar Jesus. É Jesus que precisa nos aceitar. E o convite é, quem quer aceitar Jesus? Não! O convite é, arrependam-se pecadores, porque é chegado o reino de Deus. Jesus não está implorando a ninguém. Você não é o ponto fraco de Deus. Deus é todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, soberano, tudo existe nele, os anjos existem nele, as potestades existem nele, os demônios existem nele, o diabo existe nele, porque fora dele não há nenhum ser autoexistente, qualquer coisa fora de Deus inexiste. Então o diabo para existir é porque Deus permite, os demônios para existirem é porque Deus permite. Os poderes, as potestades existem porque Deus permite. Como disse Blaise Pascal, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E o homem, em retribuição, criou um Deus à sua imagem e semelhança. Um Deus fraco, um Deus mesquinho, um Deus egoísta, um Deus dominador, um Deus caprichoso. O que o movimento evangélico no Brasil está revelando não é o Deus da Bíblia. Não é o Deus da Bíblia. Deus não tem ponto fraco. O diabo não é inimigo de Deus. Qualquer um, para ser inimigo de outrem, precisa ter, pelo menos, força equiparada para se considerar um inimigo. E não existe nenhum outro ser que se compare ao nosso Deus. O diabo não é inimigo de Deus, o diabo é nosso inimigo. Precisamos nos apoderar desta palavra. Precisamos nos revestirmos dessa autoridade. Estamos
nos emaranhando com as coisas dessa vida. Estamos preocupados com o que havemos de comer, de beber, de vestir. Estamos gastando a nossa vida nisso. Estamos vivendo para nós mesmos. Eu vou falar algo aqui que é bem polêmico. Se não estiver certo, quando o pastor retornar, ele conserta. Toma um pouquinho d'água primeiro. Tá ligadinha, né? Isso aí. Nós nunca seremos livres. Nós nunca seremos livres. A única liberdade que nós temos é a que Senhor nós iremos servir. De modo que não existe liberdade. Nós nunca seremos livres. O máximo que a gente pode é escolher a quem nós iremos servir. Ou a gente serve ao diabo, seus demônios e ao pecado, ou nós serviremos ao Senhor. A liberdade que temos em Cristo é em Cristo. Percebe a diferença? A liberdade que a gente tem em Cristo é em Cristo. Só nele. A gente precisa decidir a quem nós estamos servindo. Nós precisamos decidir a quem nós estamos servindo. Para o diabo, você pode servir a Deus e a ele. Para ele não tem problema. Você pode estar na igreja vivendo vida dupla, para ele não tem problema. Você pode estar na igreja fazendo fofoca. Você pode estar na igreja fazendo intriga, colocando irmão contra outro irmão. E quem faz isso não sabe que está em maus lençóis. 6 coisas aborrecem a Deus. E aí ele vai listando. Dentre as quais está o homicídio. Mas a última, ele tem numa consideração. 6 coisas aborrecem a Deus. E a 7ª, ele abomina, que é aquele que causa intriga entre irmãos. Para o diabo, está na boa, está de boa, você vir aqui, levanta a mão, e aí você causa intriga aqui, intriga ali, fala mal de um para o outro, fala mal de outro para um. Para o diabo está de boas. O diabo ele não pede exclusividade, ele te trata como um lixo, ele me trata como um lixo, ele trata a humanidade como um lixo. Mas o nosso Deus não é assim. Ele fala de nós como nação santa, como povo escolhido, como propriedade exclusiva. Irmãos, a gente de fato precisa decidir qual é o caminho que a gente vai seguir. Não dá para a gente ficar entre esses 2 caminhos. Não dá para a gente ficar nessa vai e não vai. É chegada a hora, e a hora já chegou, que o Pai procura verdadeiros adoradores que adorem em espírito e em verdade. Até quando nós iremos levar essa vida morna? Essa vida que não salga ninguém. Essa vida com medo de preservar o que a gente tem. O dízimo passou a ser seguro, para que o capeta não venha corroer os bens. Não, ó, eu vou pagar aqui a mensalidade do seguro, porque senão vai lá o devorador. O dízimo deveria ser uma aliança de gratidão.
de modo que todo o sacrifício foi consumado na cruz do Calvário. E hoje não existe mais oferta de sacrifício. Hoje só existe oferta de gratidão pelo que Ele fez por nós. Eu sou tão grato a Deus que o que é meu pertence a Ele, inclusive a minha vida. Nós paramos de chorar e de lamentar por aquilo que Jesus chora e lamenta. Estamos rindo daquilo que Jesus está lamentando. Estamos pecando pela omissão. Se não é comigo, eu não preciso falar nada. O noivo vai voltar, gente. E diante dele não haverá desculpas. Diante dele eu não vou poder dizer, não tinha tempo, Senhor. Diante dele eu não vou poder dizer, estava muito ocupado, meu Pai. Diante dele eu não vou poder dizer, eu não sabia. Ou a gente pede a misericórdia de Deus nessa manhã e roga ao Senhor, batendo no peito, dizendo, sê propício a mim, pecador, me dê um coração como o teu, porque se eu não tiver o teu coração, não me faça sair desse lugar. Ou nós teremos consequências, e não serão boas consequências. O mais importante não é aquilo que Deus pode fazer, o mais importante é aquilo que Deus é. Contudo, nós costumamos dar valor quando a gente perde. Se vier um regime governamental que mande recolher todas as Bíblias, aí nós daremos valor à Bíblia, correremos atrás de Bíblia, desejaremos ter Bíblia. Isso faz lembrar um pouco do livro que o Platão escreveu, chamado O Banquete. No livro O Banquete, o Platão tem sentado à mesa Sócrates, Xenofonte e também tem o Eros. Eros foi traduzido de maneira muito equivocada. Eros a gente pensa que é apenas desejo sexual, e não é. Eros é qualquer tipo de desejo. De modo que o desejo por comprar um carro novo, segundo o Platão, é Eros. O desejo de ter um emprego novo é Eros. O desejo de realizar alguma coisa é Eros. E o desejo sexual também é Eros. E segundo Platão, a gente só deseja o que não tem. E a gente ama o que deseja. E se a gente só deseja o que não tem, a gente não consegue amar quem está próximo da gente. Olha só que loucura. Mas é uma loucura grega de mais de 2000 anos. O Platão vai dizer que a gente ama o que deseja, a gente deseja o que tem, e quando a gente conquista o que deseja, deixa de ser desejo, porque ninguém deseja o que tem. E quando a gente deseja o que a gente conseguiu conquistar, já não é desejo, a gente já está desfrutando o que a gente queria e deixa de desejar. Ficou muito embolado, não? Não? Tá. Você não entendeu? Teve um tio, muito antigo, que disse que a gente só se importa com o que a gente não tem. E a isso ele deu o nome de desejo. E a gente ama o que a gente não tem, porque a gente deseja muito, mas não tem. E quando a gente ganha o que a gente desejou, a gente para de dar muita importância, porque a gente já tem. E a gente começa a desejar outras coisas. Você entendeu até aí? Você estava querendo biscoito. Ah, mas é porque você não comeu biscoito suficiente.
A gente deseja o que não tem. E quando a gente se sacia daquilo que desejou, perde a importância. Então, para o Platão, o homem é apenas uma goela aberta, querendo saciar o seu desejo. Mas depois dele veio um sujeito muito gente boa chamado Ari, o Aristóteles. O Ari disse: não, amor não é desejo, amor é alegria. E a gente não pode ter alegria pelo que a gente não tem. A gente só sente alegria pelo que a gente tem. E a gente precisa valorizar o que a gente tem, tirando os olhos daquilo que a gente não tem. Porque se eu penso naquilo que eu não tenho, eu nunca serei contente. Mas quando eu olho para aquilo que eu tenho, isso me traz conteúdo, isso me traz contentamento. Nós estamos como alunos de Platão, desejando o que não tem, desejando o que o mundo tem e que o Evangelho nunca prometeu que nós teríamos. E aí a gente acaba se tornando uma igreja secularizada, desejando o que o mundo deseja. Mas não é nem Platão, nem Aristóteles. Aristóteles, para mim, chegou perto. É Jesus. Jesus disse assim: deixo-vos a paz, e a paz que eu dou, não vou lá dou como o mundo a dá. A minha filosofia é Jesus, que é o pão vivo que desce do céu e que nos alimenta e que nos torna saciáveis. A minha filosofia é o verbo que se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória como a do unigênito de Deus. A minha filosofia é Jesus, que diz bem assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou manso e tomai o meu fardo que é leve. Na minha filosofia é Jesus de Nazaré, que diz bem assim: é preciso que eu vá para que o Consolador venha. Na minha filosofia está escrito assim: eu vou preparar lugar para que vocês estejam sempre comigo. Na minha filosofia é Jesus dizendo: onde tiverem dois ou mais de dois, eu estarei com vocês, porque vocês se reuniram em meu nome. De modo que não são as coisas do lado de fora que me completam, mas é Ele em mim que me traz toda a plenitude. Mas nós estamos tratando isso como se fosse qualquer coisa, porque já possuímos e deixamos de desejar a Deus. O que falta para nós, irmãos, não é conhecimento de Deus. A Bíblia já diz: toda a terra está cheia da sua glória. O maior erro e o maior equívoco é que nós paramos de sentir fome e sede de Deus. Mas para a gente sentir fome e sede de Deus, a gente precisa ter o coração de Jesus. Porque a comida de Jesus era fazer a vontade do Pai que está no céu. Vamos orar ao Senhor. Você está aqui nessa manhã, e obviamente essa palavra não foi muito agradável, mas é necessário para que a gente ajuste algumas coisas. Tem alguém aqui nessa manhã que ouviu a voz de Deus dizendo: arrependei-vos, pecadores, porque é chegado o reino de Deus? Tem algum pecador arrependido aqui nessa manhã que diz: eu quero seguir Jesus, eu não faço parte de nenhuma igreja evangélica, mas eu quero servir a Jesus? Se você hoje se arrepende dos seus pecados e deseja seguir a Jesus, levanta uma das suas mãos que eu quero orar por você.
Há algum arrependido nessa manhã? Talvez você tenha se afastado dos caminhos do Senhor pelo fato de alguém ter te ferido, e você tem andado por vários caminhos, e nessa manhã você diz: Senhor, eu quero retornar, eu quero ter um coração como o do Senhor. E você nessa manhã quer abrir o teu coração para que Jesus entre no teu coração. Levante uma das suas mãos, eu quero orar por você. Tem alguém aqui nessa manhã que diz assim: Senhor, eu me arrependo, eu me arrependo. Esse outro apelo é para você, membro dessa casa ou visitante, que entende que você tem se lamentado de maneira equivocada e tem se alegrado com aquilo que não alegra a Deus. Mas hoje você diz assim: Senhor, eu quero um coração como o de Jesus. Se nessa manhã você entende isso, vem aqui à frente para a gente orar junto. Queridos irmãos, em oração ainda, por favor, nós estamos em batalha. Eu não vou me demorar, realmente eu não vou, entendendo a preciosidade do nosso Deus. Mas se essa palavra te tocou: ah, pastor, mas por que eu precisei à frente? Vir à frente é você tornar público: Senhor, eu quero, e eu me humilho na tua presença e mostro, eu quero, para que os meus irmãos percebam que eu quero, e eu estou firmando uma aliança com o Senhor. Por isso, vir à frente é um ato primeiro de coragem, de humildade, de humilhação diante do Senhor. Se essa palavra te tocou e você precisa de um coração como o de Jesus, porque você tem se alegrado com o que não era para se alegrar, e tem chorado com aquilo que não era para chorar. Se você entende que você precisa de um coração como o de Jesus, vem aqui à frente e vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra nessa manhã. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor tem nos chamado uma responsabilidade. Obrigado, Senhor, porque é o Senhor em nós a esperança da glória. Tem misericórdia de mim, Pai, tem misericórdia de nós, porque o que fizemos aqui nessa manhã é algo muito sério. Que eu não caia, Senhor Deus, naquilo que eu denunciei nessa manhã, Pai, porque eu sei que é uma denúncia séria, e eu me coloco à disposição dos meus irmãos, caso eles percebam que eu tenho caído naquilo que eu proclamei nessa manhã, que eles têm autoridade de me exortar, Pai. Quanto aos meus irmãos aqui na frente, eu quero me juntar a eles, Pai. Dá um coração igual ao teu. Nós precisamos de um coração igual ao teu. Nós queremos nos alegrar com aquilo que te alegra. Nós queremos chorar com aquilo que te entristece. Nós queremos que a nossa boca seja uma expressão da tua palavra. Queremos que as nossas mãos sejam a materialização da tua obra. Queremos que os nossos pés caminhem pelos seus caminhos. E queremos que o nosso ventre deseje tão somente aquilo que é bom, perfeito e agradável, aquilo que te agrada, Deus. Nos dê uma mentalidade
como a sua mentalidade, Pai. Nos dê pensamentos vindos dos céus, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Senhor, esse ambiente é um ambiente da graça de Deus. Amém para isso, irmão? Amém. Às vezes, porque a gente aprendeu assim, a gente se esconde. E por causa disso, a gente deixa de ser verdadeiro. Se você está com alguma dificuldade, se você precisa de ajuda, procure a liderança e procure seus líderes. Porque ter o caminho, ter o coração como de Jesus, não é fácil. É necessário um aperfeiçoamento da parte de Deus. Você pode aplaudir o Senhor pela sua palavra? Alguém aniversariou de domingo para cá? Aniversário de casamento? Ah, por favor, eu faço questão de te receber. Eu também te recebo. Aniversário de casamento, alguém? A Luísa fez 7 anos. E a Corina deixa para lá. A idade dela permite dizer quantos anos? 23 anos. Eu tenho 23 anos há muito mais tempo que ela. Vamos orar? Senhor, obrigado, Pai, pela Luísa, obrigado pela Corina, que essa data se repita por muitos e muitos anos, que a Luísa se torne uma mulher digna, uma mulher cheia de Deus e que influencie com o Espírito Santo a sua geração, Pai. Com relação, Senhor Deus, a Corina, eu peço ao Senhor que o Senhor a mantenha em seus caminhos, dando sabedoria e graça para o exercício da tua obra, Pai. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé? Quem crê que essa semana pode ser a melhor semana da tua vida? Quem crê que essa semana será uma semana de portas abertas? Que essa semana pode ser uma semana de libertação, uma semana de prosperidade, uma semana de muitas alegrias. E que se a tristeza vier, está tudo bem, porque passa. Se você crê desse jeito, levante suas mãos aos céus. Vamos orar ao Senhor. Senhor, muito obrigado, Pai, pela tua graça, pelo seu amor. Nós declaramos nessa manhã que essa semana será uma semana extraordinária, Pai. Será uma semana de portas abertas, será uma semana de vida, será uma semana, Senhor Deus, do Senhor enchendo as nossas vidas, Pai. Será uma semana de abundância do Espírito Santo, Pai. Em o nome de Jesus, que o amor de Deus Pai, que a graça,
de nosso Senhor Jesus Cristo e que a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós que aguardamos o retorno do nosso Mestre, não só hoje, mas para todo sempre. Vá em paz, Deus abençoe.